Quando o autor te manda um livro, tu ficas muito curioso. E quando o livro tem 39 páginas, ainda ficas mais. Olá, eu sou a Maria João de Livros Gosto e eu estou aqui para vos falar de A Verdade e a Vertigem, do José Vieira. O José Vieira é o pseudónimo da Teresa Vieira, a quem eu quero agradecer muito o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada. E deixem que vos diga que quando eu vi o nome do autor na capa, fiquei surpreendida, porque eu não me tinha apercebido que a Teresa tinha um pseudónimo. Eu tinha conversado com a Teresa e não tinha apercebido que o livro tinha que havia um pseudónimo por trás do livro. E portanto fiquei muito curiosa e vou confessar que o facto ainda me adensou mais a curiosidade, por uma razão muito simples. Eu acho muito interessante quando alguém arranja um pseudónimo para publicar os seus livros, porque acho que é um jogo quase de espelhos que começa logo à partida por cativar o leitor, ou pelo menos esta leitora cativam. Ora bem, eu fui para o livro, depois achei que o livro era pequeno e quando olhei para o índice achei que para as 39 páginas que o livro tinha eram muitos textos. E na verdade portanto, são textos pequeninos, como vocês veem, e estão a ver, e portanto cabe cá tudo. E na realidade este é um livro onde cabe cá todos os sentimentos do José Vieira. Na verdade este é um livro onde é um livro para mim não é um livro de contos, lamento, é um livro de pensamentos. A autora é madeirense, percebe-se isso no livro, mas é um livro de pensamentos e é exatamente por eu achar que é muito mais um livro de pensamentos, de sentimentos do próprio autor, do que propriamente um livro do que propriamente a projeção em personagens daquilo que ela acha ou daquilo que ela pensa, que eu acho que este livro é muito mais um livro de pensamentos, de sentimentos, do que propriamente um livro de contos. É um livro que eu li assim, 39 páginas nós lemos de enfiada. Tem uma escrita muito correta, uma escrita muito como é que se diz, muito fluente, tem uma escrita muito fluente e na verdade lê-se assim de enfiada. E depois relê-se. Porque sendo um livro de sentimentos, e foi assim que eu o interpretei, um livro de pensamentos, ora esses sentimentos podem ser bons, podem ser maus, podem ser positivos, podem ser negativos, podem ser alegres, podem ser tristes, e o livro acaba por correr todas essas hipóteses e acaba por nos dar um conjunto de sentimentos e de elementos que nos fazem querer ler depois com calma e saborear. E nessa perspectiva, permitam que vos leia um texto chamado Prova de Amor, e que diz assim: a maior prova de amor que me deram foi deixar-me à espera no altar. Podem não acreditar, mas é a mais pura das verdades. Claro está que levei algum tempo a assimilar que, de facto, aquele ato louco e cobarde havia sido a melhor coisa que me aconteceu na vida. Agora que olho para trás e depois de tudo o que vivi, vejo que a vida é como um vírus que entra no nosso organismo e vai-nos corroendo até não haver mais nada. E aí passa a outro corpo. Se não formos suficientemente fortes, ela nos destrói. Ele foi forte para ver além. Para saber que nós os dois juntos, certamente não daria certo. Nem nos deveríamos ter juntado. Nem muito menos conhecido. No fundo só tenho que agradecer, porque se não fosse assim, hoje seríamos um casal cadáver, como tantos e tantos com quem cruzo todos os dias nas ruas da cidade. Ao contrário deles, estou viva, bem viva, e ele também, porque me deu a maior prova de amor. Quando amamos o outro, porém, não gostamos daquilo que criamos juntos. E isto é a mais pura das verdades. Eu não tenho esta experiência em relação ao amor, mas tenho esta experiência em relação à doença e, na verdade, às vezes a vida abana-nos para que nós percebamos que estamos a deixar-nos ir, que nos estamos a acomodar e que precisamos de vivê-la, mas vivê-la intensamente, vivê-la com as duas mãos, agarrá-la com as duas mãos e fazer dela aquilo que é melhor para nós. E sobre esse ponto de vista acho que este texto é
brutal e muito, muito bem conseguido. Permitam que vos leia outro. Chama-se Luto. E diz assim: Bela mal chegou a casa, ligou para a agência de viagens. Tinha acabado de enterrar o marido, mas não podia esperar. Não tinha tempo a perder. Tudo tratado, rumou ao quarto. Na mesa de cabeceira, uma foto do casamento. Uma imagem com 40 anos. Bela mal tinha completado 18 anos quando caiu naquela teia. Sorriu e murmurou: Não tens mão em mim agora. Abriu a mala e começou a colocar roupas lá dentro. Pela primeira vez na vida era senhora de si mesma. Pela primeira vez, após anos de sufoco, respirava. Aquele era o momento de largar o luto que viveu durante toda a vida. Saiu de casa rumo ao aeroporto. Bela estava perto dos 60 quando começou a viver. Nunca é tarde. Não há idades para viver. Nós só podemos viver enquanto estamos vivos. E nós conhecemos tantas, mas tantas mulheres, tantas pessoas que vivem um casamento assim de luto e que se libertam e que não têm tempo depois a perder porque têm a noção da proximidade da idade e porque têm a noção de que já perderam tempo demais. Eu achei fabuloso como é que o Zé, a Teresa, conseguem em tão poucas palavras exprimir tantos sentimentos, exprimir tantas ideias e exprimir, se quiserem, aquilo que todos nós, no fundo, às vezes pensamos e não conseguimos transpor para o papel. Mas deixem que vos leia ainda outra, aquela em que eu chorei. Chama-se Epílogo. Era noite. Há muito que o luar tinha abraçado aquela baía. Aquele lugar onde os portugueses desembarcaram quando chegaram em 1419 à Madeira. Ali estava a ver a lua surgir no horizonte e a ouvir Carminho juntamente com a orquestra clássica. Entre um fado e outro, Carminho dava 2 dedos de prosa e a dada altura, já não me recordo o que falava, dizia esta expressão: a verdade e a vertigem. O meu ser parou a ouvir aquelas palavras. A verdade e a vertigem. Que é isso senão a vida? A constante relação entre o ser e o estar, entre o ter e o querer. Vida. Que nos traz amores e desamores, alegrias e tristeza, êxitos e fracassos. É a constante luta entre estar vivo e não estar. A verdade e a vertigem é nada mais, nada menos do que esta capacidade fantástica que o ser humano tem de viver. Viver sob qualquer condição. Essa capacidade de superar limites, obstáculos, vicissitudes e apenas continuar a viver. Só isso. Viver. Aquele concerto naquela noite foi de veras filosófico para o meu ser inquieto por respostas e o resultado foi este livro. Um bem-aja. Percebem agora porque é que a seguir eu fui reler o livro. A verdade e a vertigem é a vida. Aproveitem que já sabem e leiam. Vale muito a pena. Eu gostei imenso deste livro e aconselho. Lê-se 39 páginas em meia hora, pouco mais, mas se quiserem saborear, voltem-no a ler. Vão ver que só ficam a ganhar. Muito obrigada, Teresa, por me ter enviado o livro. Muito obrigada por ter escrito este livro que me tocou tanto. E leiam. Por favor, leiam. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.